se você interpretar ela errada, você vai ser um herege da noite. E o que tem de pregador descuidado, herege da noite, eu percebo, você não percebe? Só leu aonde essa mensagem? No gibi, só pode ser. Está lendo Marvel. Acabou de sair do cinema e veio para o púlpito, não é possível. Quem está inspirando essa pessoa? Não deve ser Jesus, deve ser o outro, para falar uma barbaridade dessa. Aí você começa a estribuchar ali, em cima do púlpito, percebendo que não tem Bíblia no negócio. Tem invenção de barriga cheia. Você tem a responsabilidade de pregar o texto, tem essa vocação, tem o texto já pronto, o texto já está traduzido, você não precisa ser o crítico, não precisa ler a Bíblia em hebraico e grego, não precisa. O texto já está traduzido, já facilitou para a gente. Você não tem que conhecer as regras gramaticais do grego e do hebraico. O que significa essa palavra? De acordo com o dialeto hebraico? Precisa, nada disso. Aliás, quando eu começo a ouvir um pregador que ele começa a falar de grego e hebraico, já começo a ficar nervoso. Porque se ele der uma errada ali, bola fora. Paulo disse que um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Se ele der uma errada ali no grego e hebraico dele, no latim dele, aí ele vai levar a igreja toda para uma heresia. Então, já que a gente não tem a segurança do grego e do hebraico, vamos no português? O que vocês acham? Vamos no português? Vamos confiar que João Ferreira de Almeida fez a versão dele em português e que depois de João Ferreira de Almeida a Sociedade Bíblica fez a revisão, por isso que é revista, e ainda corrigiu os erros de ortografia e ainda atualizou para você. Você tem versão revista e corrigida e versão atualizada, não é? E aí, para ajudar, você tem a outra sociedade do outro lado, dizendo, deixa eu comparar o texto aqui da Sociedade Bíblica do Brasil com a Sociedade Trinitariana. Então, Bíblia em português a gente tem, vamos confiar que você está com uma boa tradução em mãos. Que o pessoal cuidou de corrigir erros de ortografia e de grafia. Está corrigido. Tanto é que as Bíblias agora já não trazem mais a parábola do rico e Lázaro. Só está escrito aqui na minha, aqui, ó, o rico e Lázaro. Acabou. Porque eles entenderam que não é parábola. Já corrigiu. Eu estou utilizando aqui uma Bíblia, que é a Bíblia Apologética de Estudo, que é do Instituto Cristão de Pesquisas, tá bem? O Instituto Cristão de Pesquisas é um instituto de teólogos que fazem estudos sobre as heresias históricas e as heresias das igrejas brasileiras. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia que tem exegese, que tem teologia e que tem crítica, muita crítica mesmo às heresias. Então é por isso que eu trouxe ela com bastante segurança. E a versão que utiliza aqui é a de João Ferreira, que é as mesmas que a gente utiliza. Bom, então eles já corrigiram aqui o título. Não é a parábola, é só rico e Lázaro. Perfeito. Primeira parte, leitura do texto, em português mesmo. Precisa de muita coisa. Vamos lá. Ora, versículo de número 19. Ora, vírgula. Mas tem que ler a vírgula? Sim, você vai ser o pregador da noite. Se tem a vírgula é para ser lido. Quando você estiver sozinho, não. Mas você respeita a vírgula. Porque tem uma sentença no meio das duas vírgulas. Veja, ora, vírgula. Havia um homem rico, vírgula. Esse havia quer dizer que colocou o homem para o tempo para trás, tá? Então, o texto, você está lendo o texto, ele está viajando para trás. O verbo é havia. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Jesus deu o detalhe da vestimenta do homem rico. Aí você começa a perguntar: quem é que veste púrpura e linho finíssimo? Quem é que veste púrpura e linho finíssimo? Quando você estuda a Bíblia toda, com o passar dos anos vocês vão ter essa certeza, essa sensação. Eu estou com dúvida, o que eu faço? Você está com dúvida? Você vai pegar e vai falar: bom, esse mês eu vou comer 3 pizzas a menos. Eu vou economizar aí pelo menos uns R$50.
porque eu vou investir num livro chamado Dicionário Bíblico. Dicionário Bíblico. Vai até a livraria, pergunta para o vendedor lá qual o melhor dicionário bíblico que é o mais vendido, mais recomendado, mais procurado. Aí ele vai te apresentar lá um de R$250, R$390. Aí você fala, não, então mais simples. Você tem mais na minha situação? Aí ele vai te apresentar um de 150, tá? Que é dicionário bíblico também. Aí lá, você com esse dicionário bíblico, você vai ter acesso a um material de estudiosos que são cientistas da religião. Esse pessoal é cientista mesmo, eles vivem para isso. Eles se formaram nos melhores seminários do mundo em teologia. Seminários alemães, seminários italianos, seminários franceses, seminários americanos, seminários das igrejas históricas, luteranos, presbiterianos, anglicanos, é essa turma toda. Um dicionário bíblico não é escrito por um homem que nem eu, que tem que levantar 6 horas da manhã para dar aula para o pessoal do ensino médio. Não, eu não tenho tempo. É escrito por esse pessoal que Deus chamou e deu condições de ele entrar numa universidade, se transformar lá em doutor, e ele dizer, eu vou escrever um dicionário bíblico. E ele passa 30 anos para escrever um dicionário bíblico. Então você pode confiar que é um material científico. Quem é que veste linho fino na Bíblia? Eu sei que quem veste linho fino na Bíblia é um sacerdote. É vestimenta de sacerdote. Onde eu descobri isso? No dicionário bíblico. Você pega a vestimenta do sacerdote e lá está escrito que ele tem que usar o linho fino. E quem é que veste a púrpura? A púrpura faz parte da vestimenta interna do sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Jesus não citou o nome do rico? Não citou, mas é um cara da religião. É um cara da religião. Muito rico. Muito rico. Não é pouquinho não, é muito, hein? Porque o linho fino aqui, a púrpura é vestimenta fina de sumo sacerdote da aristocracia. O sacerdote pode ser pobre, mas o sumo sacerdote não. A aristocracia. E que está ligado com a realeza também, com os reis, porque os reis também usavam a púrpura. E quando você pega essa púrpura aqui, você vai ver que a prostituta do Apocalipse está vestindo púrpura. Está vestindo púrpura. Tem tudo a ver com religião, tudo a ver. Estamos já começando a fazer o estudo do texto, só pela leitura. Aí Jesus falou, ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Mais uma vez Jesus falou, vivia, está vendo? Havia e vivia. Você vai pregar um texto, procura saber quais são os verbos que estão sendo utilizados. Aí você pega lá um caderno, que nem a nossa irmã está utilizando ali, tá bem? Como o nosso irmão está utilizando ali, você pega um caderno, pega uma caneta e você escreve assim, verbos, ó, verbos, igual está aqui. Quais verbos que aparecem? Aparece o verbo havia e o verbo vivia. Você já tem mensagem aqui. Você já tem mensagem já no começo do texto. A mensagem de aquilo que fica para trás, aquilo que você deixa para trás, aquilo que fica para trás. Aí tem uma outra situação aqui que Jesus fala, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Isso aqui é uma figura de linguagem, tá bem? Que tipo de figura de linguagem é essa daqui? Chama-se ironia. Vocês vão aprender se vocês lerem tudo que Jesus ensinou, mas não tenham preguiça, meus irmãos. Se vocês tinham preguiça, vocês tinham até ontem. Hoje não pode mais ter preguiça. Leia o Evangelho, leia tudo que Jesus falou, mas leia no detalhe, leia com calma. Vocês vão encontrar um Jesus irônico, tá? Ó, ironia. Ó. Muitas vezes Jesus foi irônico. Muitas vezes. Quando ele disse, vocês como mosquitos.
e engolem cabelos. Isso é ironia. Não é? Isso é ironia. Vocês são dizimistas esplêndidos. Ó, parabéns. Dízimo de vocês é ali, ó, no endo, no cominho, não é? Na hortelã. Vocês contam as pétalas da hortelã, pesam um cominho. Vocês estão de parabéns quanto ao dízimo. O problema de vocês não é esse. O problema de vocês é que vocês ignoram a fé, a justiça e a misericórdia, seus hipócritas. Vocês viram aí a ironia? Jesus? Muitas vezes Jesus ele foi irônico. Muitas vezes. E aqui ele está sendo irônico de novo. E vivia todos os dias de sua vida. Vocês têm que ouvir Jesus falando, tá? Tentem ouvir Jesus falando. Todos os dias, regalada e esplendidamente. Aí você vai para o púlpito. Porque você vai entregar essa mensagem. E você vai transformar essa mensagem numa mensagem viva. O apóstolo Paulo, quando foi aos Gálatas, para plantar a igreja na Galácia, ele fala que os Gálatas viram Jesus aos olhos, representados pelo apóstolo Paulo. Eles viram Jesus ali, representado pelo apóstolo Paulo. Paulo encarnava o Evangelho. Você, pregador e pregadora, transmite a mesma mensagem. Mas aí tem que fazer esse pequeno estudo do texto. Descobrir. Opa, achei uma ironia aqui. Opa, aqui eu achei uma pegada firme de Jesus aqui. Que realmente é aquele toquinho que a gente dá no calcanhar quando a gente está jogando futebol. Que a gente não vai ficar com a bola mesmo, vocês sabem, né? Os irmãos jogam futebol ainda? Jogaram futebol lá no Retiro? Não? Quando a gente joga futebol que a gente não tem a bola, a gente acha o calcanhar do cara, né? Então, pelo menos ele não passa. Jesus achou aqui o calcanhar. Deu bem no lugar certo. Aí vai para outro personagem. Havia também um certo mendigo. Versículo de número 20. Mais uma vez, surge o verbo havia. Havia também um certo mendigo. Aí você compara o mendigo com o sumo sacerdote. Você compara o esfarrapado com aquele que vive regaladamente, todos os dias. Aí Jesus dá o nome dele, porque Jesus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso aqui é uma revelação de que aquele que tem será dado e terá em abundância. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Nem nome esse cara aqui, esse rico, tem do outro lado da vida. Ele não tem nome. Deus só conhece os salvos. Só tem nome quem recebe a pedrinha branca. Só tem nome aquele que recebe o nome de Jesus, do qual toda a família no céu se nomeia. Só tem nome o salvo. O Abraão tem nome, o mendigo tem nome, o Moisés tem nome e o rico não tem mais nome. É um rico. Vocês já tem aqui mais um ponto de revelação no texto, para você entregar para a igreja, porque a igreja não sabe disso. A igreja não sabe. A igreja chegou ali para poder participar do culto e depende de você, pregador e pregadora, que tem a ciência da pregação, ensinar para a igreja aquilo que Deus te deu ali no seu quarto de orações, no seu quarto de estudos. A igreja não sabe disso. É uma informação que a igreja depende do pregador. Sabia que só tem nome escrito no livro da vida, o salvo? E que só tem o livro da vida, não tem o livro da morte? O livro da morte não existe. Todo aquele que foi achado escrito no livro da vida está salvo. E o que não foi achado escrito no livro da vida, sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, que é chamado de a segunda morte. Os mortos não têm nome. Se não tem nome, não tem identidade. Então você pode ter certeza que lá no inferno cara, fulano, e aí? Certo? Então, acabou para ele, não tem nem nome. Sabe aquela loja, nem nome tem? Compra lá. Compra lá. Nem nome tem. Imagina os produtos. Então a gente tem que ir pegando isso aí, essas particularidades no texto. Você vai pegando. Tem uma curiosidade, você vai lá e anota na sua folha em branco. Porque você vai fazer a pesquisa do texto. Você foi chamado para pregar daqui a um mês. Você tem 30 dias aí para poder fazer o seu estudo do texto e as suas orações. Você tem um mês pela frente. Daqui 15 dias, sabe, num congresso daqui 2 meses, você tem esse tempo para você pregar, estudar o texto. Enquanto isso,
vai orando e vai estudando, vai lendo, vai buscando Bíblia de estudo, dicionário bíblico, dicionário teológico e dependência de Deus. Aí o que acontece com o Lázaro? Que jazia cheio de chagas à porta daquele. Aí você tenta imaginar a cena do Lázaro cheio de chagas. Cheio de chagas. Tem algum personagem na Bíblia cheio de chagas? Jó. Jó é um homem que ele ficou cheio de chagas. Na Bíblia tem pelo menos um cheio de chagas. Que jazia à porta de quem? Do rico. Quem foi que ocasionou as chagas na vida de Jó? Aí você vai lá ler o livro de Jó. Se você tem pelo menos um personagem parecido, a gente chama de passagens paralelas. Passagens paralelas. Para você ter as passagens paralelas, eu já falei do dicionário bíblico, não foi? Agora eu vou falar da concordância bíblica, que é outro livro que você vai também economizar umas 2 pizzas aí, tá bem? Menos caloria para você. Se você não compra pizza, não compra Coca-Cola, aí você não precisa ir para academia. Já gostou, né? Quer dizer, aí você vai investir isso aí na sua biblioteca. Você vai chegar lá, eu quero uma concordância bíblica. Aí o vendedor fala, aqui tem uma boa concordância para você, R$ 49,00, R$ 59,00, uma concordância bíblica. Ah, mas tem tudo online aqui, é bom ter um material online, mas é bom você ter aquela vaidade de chegar assim e falar, que biblioteca bonita. Sabe? Sentir o cheiro do livro, assim, ó. Cheiro de livro, barulho de folhas, pegar sua caneta, riscar assim, sabe? A palavra, marca texto. Aí alguém fala assim, você me empresta? Você fala, não. E toda vez que você empresta um livro, você perde um livro. Ou volta todo estragado. Porque você empresta o livro para uma pessoa que não teve coragem de comprar o livro. Né? Você fala, não, eu comprei em tal loja, se quiser eu compro para você. Bem, aí eu tenho um amigo que ele prefere presentear você com um volume zerinho do que emprestar o livro dele. Esse é um amigo que eu tenho. Tem uma biblioteca lá com mais de 5.000 livros. É cada filhinho dele lá, fica lá entulhado, mas é dele. É isso. Então você vai lá e compra a sua concordância bíblica. Na sua concordância bíblica, coloca lá a palavra chagas. Aí você vai ver chagas, vai ser levado para o livro de Jó e vai fazer a seguinte pergunta: quem foi que colocou as chagas em Jó? O que o livro diz? Quem colocou chagas em Jó? Já falei de Jó aqui algumas vezes. Quem? Isso. Isso, Satanás. Então Satanás colocou as chagas em Jó, da planta do pé até o cucuruco da cabeça. E tais eram as chagas que tinham nele, que o corpo dele começou a apodrecer, que ele pegava barro e ele passava no corpo para poder fingir que era pele. Quer dizer, o texto de Jó está comparando Jó com quem? Com Adão. Ele está voltando ao estado primitivo do Adão, só barro. Puro barro. Você tem uma referência direta aqui, alguém que foi atacado por chagas, e na cultura bíblica, se você é atacado por chagas, é Satanás que está te atacando. Satanás, por causa de algum pecado ou por permissão de Deus. Então, um homem está sendo atacado por Satanás aqui. Você pode levar isso para a pregação? Pode. Só que você não interpretou o texto ainda, você está só pesquisando. Tá bem? Nós não interpretamos ainda. Não temos a mensagem pronta ainda, estamos só estudando o texto. Só isso, estudando. Material que já está pronto para você na biblioteca, na prateleira. Alguém foi levantado por Deus, algum cientista da religião foi levantado por Deus, teve paciência de passar 2, 3, 4 anos ali escrevendo o livro, teve fé para encontrar uma editora para publicar o livro dele, recebeu direitos autorais, que é uma merreca de direitos autorais, e só você ir lá e falar, vou levar para casa. É o trabalho de uma vida. Cada livro para você escrever é uma vida. Vai lá, compra, leva para tua casa e não empresta para ninguém. Se emprestar, coloca GPS, tá? Esquece não. Anota todos os dados pessoais dele, porque senão
pastor Davi mesmo, ele falou pra gente que ele ficou com dó esses dias, por causa que a gente vai ter o culto do amigo, né? Todas as igrejas do setor, no mês de junho, vai ter o culto do dia do amigo. Aí o ano passado ele fez um investimento seríssimo em panfletos para poder divulgar o trabalho, entregou na mão de um dirigente lá os panfletos para poder só mobilizar a igreja para convidar os amigos. Quando ele chegou lá, os panfletos estavam jogados de qualquer jeito debaixo do púlpito. Então você pensa que você faz de conta que você é o pastor Davi. E aí quando vai ver, cadê os amigos da igreja? Não foram também. Aí você faz o quê? Né? Desculpa o dirigente, desculpa a igreja, né? O que você faz? Então o livro é assim também, você impressa, quando você vai ver, está mal folheado, está rasgado, deixou na mão da criança, e aí você fala, puxa vida, eu tenho um livro assim que eu perdi por um amigo, o nome do livro era Vasos, deixa eu ver, Vasos de Barro, Tesouro em Vasos de Barro, é o nome do livro, Tesouro em Vasos de Barro, da editora Betânia. A editora Betânia não existe mais, o livro eu emprestei para um rapaz que não leu, e nunca mais eu consegui achar aquele livro. Nunca mais. De vez em quando dá uma choradeira na internet, aí um dos amigos meus fala, professor, eu vou dar um livro para você. Aí aparece alguém me dando um livro novo. Né? É assim que faz. Alguma alma generosa, e eles me dão mesmo os livros assim. Nossa, eu glorifico a Deus, porque foi e voltou, mas voltou de outras formas. Eu lanço o teu pão sobre as águas. Comprou lá, e depois de muitos dias ele volta. Então faz isso, comprou o dicionário bíblico, compra agora a concordância bíblica, estuda essa história, vai ser levado para o livro de Jó, não tenha preguiça de estudar o texto de Jó, aí você vai comparar o Lázaro com o Jó. Você pode fazer isso aqui. Você pode comparar. Continua a leitura, tá bem? E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aqui, Jesus, que é um excelente contador das suas narrações, fazer narrações, Jesus dá alguns detalhes aqui. Aí esse é um gênero literário chamado drama, tá? Ó, drama. Quando que eu sei que é um drama? Eu sei que é um drama quando um personagem está sofrendo demais. É um drama. Eu tenho um drama aqui acontecendo. O drama com um mendigo. Qual que é o drama dele? Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do sumo sacerdote. Desejava. Ele nem não é que ele se alimentava. Você não pode dizer aqui, ó, que ele se alimentava. Por que você não pode dizer? Pode falar mais alto. Tem uma afirmação. Não entendi. Desejo é uma vontade, né? Não tem uma afirmação. Exatamente. Então, se a Bíblia não está dizendo, não coloca a palavra na boca de Deus, porque naquele dia ele vai falar o seguinte: não falei nada disso. É a mesma coisa a palavra do filho pródigo, né? Que desejava se alimentar. Perfeito, perfeito. Então, desejar não é fazer. Eu desejo nesse exato momento. Tem alguns desejos que eu gostaria de ter nesse exato momento, isso é só desejo, né? Desejaria ter uma passagem para eu ir, não para a Ucrânia, né? Agora não. Mas tem alguns lugares que eu desejaria ter uma passagem para ir. Mas eu só desejo, não tenho condições. Então a gente já sabe que o verbo faz diferença. Ó, esse verbo aqui é haver, esse verbo aqui é viver, e o outro é desejar. Ó, desejar. Desejar não é comer. Ele só deseja. Ele não tem nem esse desejo satisfeito. Por quê? Porque o rico é tão avarento que ele não abana assim a toalha cheia de farelo de pão. Não. Ele guarda o farelo de pão para fazer outro pão. Tchau assim, ó. Para não escapar o vento. O cara é avarento. Ele realmente reclama porque você está sonegando os centavos dele. Sabe o tio Patinhas? Sabe o Julius? Você está me custando 25 centavos de dólar. Não, a gente não pode ser esbanjador, mas avarento também não. Esse aqui não despeja nem um farelo para o camarada comer. Nem isso, ele só deseja se alimentar. Eu trabalhei num grupo
de supermercado, e aí eu era o líder do FLV, frutas, legumes e verduras. Quando chegava no final do dia, eu tinha que pegar aquelas frutas lá que não foram vendidas, mas também não tem estado de venda, mas elas estão ainda boas para comer, e jogava na lata de lixo. Jogava tudo na caçamba de lixo, tudo. Banana, laranja, maçã, tudo. Aí dizia, por que a gente não faz a doação para uma ONG, etc e tal? Não pode. Não pode por quê? Porque tem a vigilância sanitária, e isso aqui, tem um monte de regra aí que não pode. Aí a gente jogava na caçamba, os midinhos que ia lá, entrava na caçamba e pegava lá mesmo. É assim, a irmã ia perguntar? Ô prof, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Aqui está escrito no versículo 20 que o mendigo foi deitado no portão do rico. A mesa ficava para fora da casa? Como que é o cenário? Tipo, Cenário? porque se ele está deitado no portão, como é que caíram as migalhas da mesa? Deu pra entender? Ele só desejava. Se ele ficava olhando por dentro da cozinha do outro, oh meu Deus, queria ter um pãozinho. Aí, imagina, né? Fica na imaginação. Talvez das sobras, né? Eu tô perguntando isso porque eu vi uma ministração também da Camila, que ela fala sobre a mulher que leva o vaso de alabastro aos pés de Jesus, e ela fica do lado de fora, e a reunião que estava sendo feita era no lado de fora também da casa, como se fosse meio que um quintal. Aí eu fiquei com dúvida se era isso, tipo, se a ceavam. Isso, quando o texto não diz, aí você vai ter que ir para os outros livros, aí você vai citar a fonte. É que a gente falha, né? Então os pregadores falham, aí falam, era um costume da época, mas não fala onde que ele leu esse costume. É isso que eu fiquei, tipo... Não sei. Tem algumas fontes e tem coisa que não é verdade. Não é verdade, né? Faz de conta. Aí a gente que já estudou ali o texto fala, isso é uma novidade, estou desconfiado, então na dúvida,